Sabe aquela sensação de que o Google Ads às vezes tem umas paredes invisíveis? Hoje a gente vai mergulhar na planta baixa da plataforma para entender exatamente por que esses limites existem e, claro, como trabalhar com eles para otimizar de verdade as campanhas. É uma situação bem comum, né? A gente está lá, no meio da criação de uma campanha, super empolgado, e de repente, nada. Um novo grupo de anúncios simplesmente não salva, ou o sistema não deixa adicionar mais nenhuma palavra-chave. É bem frustrante. Pois é, a primeira coisa a entender é que isso não é um bug, longe disso. São limites que já vêm de fábrica, sabe? Pense neles como as regras de construção da plataforma, projetadas para manter tudo estável e funcionando de forma justa e eficiente para todo mundo. Então, para começar, vamos dar uma olhada na fundação de qualquer conta, os limites que existem para as campanhas e para os grupos de anúncios. Olha só que número, 10.000. Uma única conta do Google Ads pode ter até 10.000 campanhas. É um número realmente enorme e um detalhe importante aqui é que isso inclui tudo, tá? Tanto as campanhas que estão ativas quanto aquelas que estão pausadas. Agora, aqui a coisa começa a ficar bem interessante. O número de grupos de anúncios que cabem dentro de uma campanha varia, e varia muito. Em campanhas padrão, tipo pesquisa e display, o limite é gigante, 20.000 grupos. Mas, quando a gente vai para as campanhas mais automatizadas, como as locais, de apps e a famosa Performance Max, esse limite despenca para 100. E por que essa diferença toda? É porque essas campanhas dependem muito mais do aprendizado de máquina do Google, que por sua vez funciona melhor com uma estrutura mais enxuta, mais focada. Ok, já vimos a estrutura principal. Agora, vamos mergulhar nos detalhes que preenchem essa estrutura, os anúncios e os recursos, que em inglês o Google chama de assets. E aqui, os limites podem ser vastos, mas ao mesmo tempo, bem específicos. Para a gente ter uma ideia da escala, a arquitetura de uma conta inteira foi projetada para suportar até 4 milhões de anúncios. É uma capacidade gigantesca que mostra bem o tamanho da plataforma que a gente está usando. Só que quando a gente dá um zoom e olha o que acontece dentro de cada grupo de anúncios, aí o espaço fica bem mais apertado. Isso é totalmente de propósito para garantir que os testes de anúncios sejam eficientes e que o desempenho geral da conta seja bom. E este gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Tem espaço para 300 anúncios de imagem e 50 anúncios de texto ativos. Mas o ponto crucial, o que realmente importa no dia a dia, é que são permitidos apenas 3 anúncios responsivos de pesquisa ativos por grupo. Isso meio que força a gente a ter uma estratégia mais focada, em vez de sair atirando para todo lado. E os recursos? Os assets? Pense neles como as pecinhas de Lego que montam os nossos anúncios. Os textos, as imagens, os links. Eles também têm os seus próprios limites. Há um teto de 250 mil recursos no nível do grupo de anúncios. E isso existe para evitar que a interface fique lenta. E, principalmente, para garantir que as otimizações automáticas do Google consigam rodar com eficiência. Beleza, agora vamos falar sobre o que funciona como o sistema de segurança de uma campanha, a segmentação e as exclusões. E, como todo bom sistema de segurança, ele também opera com um conjunto bem definido de regras e limites. Olha que interessante essa divisão. O total de itens de segmentação numa conta inteira, contando palavra-chave, públicos, canais, tudo junto, é de 5 milhões. Mas, e aqui está o pulo do gato, cada campanha, individualmente, tem seu próprio teto de 1 milhão de itens. A mesma lógica se aplica às palavras-chave negativas, aquelas que a gente usa para não aparecer para quem não interessa. Elas têm limites específicos para manter o bom desempenho. E note uma diferença super importante aqui. O limite é de 10.000 por campanha padrão, mas ele cai para apenas 1.000 em campanhas de vídeo e de display. Certo, mas e aí? O que acontece se a gente simplesmente ignorar essa planta baixa e sair ultrapassando os limites? Essa é uma pergunta fundamental para qualquer pessoa que gerencia contas de anúncios. Para quem gerencia contas grandes ou planeja escalar uma operação, a resposta é crítica. As consequências de exceder os limites não são nem um pouco teóricas. Elas são bem reais e podem impactar o resultado. O sistema é projetado para se proteger, então as ações acontecem em etapas. Primeiro, o anunciante é notificado sobre possíveis problemas de estabilidade. Depois, o Google pode começar a limitar ou até excluir da veiculação algumas partes dos anúncios. E em casos mais sérios, medidas imediatas podem ser tomadas para proteger a estabilidade do sistema como um todo. No final das contas, entender essa estrutura toda não é sobre se sentir restrito, mas sim sobre ter uma estratégia. É sobre construir uma base publicitária que seja saudável, estável e eficiente. Então talvez a pergunta a se fazer não seja quantos anúncios eu posso criar, mas sim como eu posso usar esses limites para construir campanhas mais inteligentes e que tragam mais resultado.